Boa tarde, meus queridos. Quarta-feira, feriado de novo, né? Tá muito bom, né? Esse mês tá muito bom. Dia 1º de maio tem mais um feriado, mas o dia 1º de maio é feriado só para quem trabalha. É dia do trabalhador. Mas estamos aqui mais uma vez, graças à misericórdia, o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós, porque senão não estaríamos aqui. Eu tenho certeza que 2000 anos seria suficiente sem as misericórdias, sem o amor e sem o perdão dos nossos pecados. Eu acredito que a humanidade já teria se destruído, né? E o mundo já teria acabado se não fosse Jesus Cristo ter vindo, se feito carne, habitado entre nós e ter pregado o Evangelho, né? Que eu tenho certeza que o Evangelho no mundo, ele é a vacina, né? Que não tem permitido que o mundo se desfaça, que o mundo se destrua, que o ser humano, que o próprio ser humano se destrua. Durante todos esses séculos, esses milênios, né, que foram 2000 anos, essa injeção, né, que foi o poder do Evangelho, das boas novas de salvação, que tem transformado vidas, né, que tem levantado homens e mulheres para propagar essa verdade maravilhosa, ela tem sido o responsável por nós ainda não termos sido destruídos por nós mesmos, né? Pela nossa própria ganância. Nós temos visto aí no decorrer da história, quem estuda um pouco de história, quantos homens se levantaram para matar, destruir, para conquistar, né? E todos eles tiveram o seu fim e não conseguiram realizar, né, o que eles queriam, né? Temos situações recentes, temos situações antigas, mas todas sempre da mesma forma. A ganância, o mal, né, querendo conquistar, e para isso eles não tinham escrúpulos, eles matavam, eles faziam tudo o que eles queriam através da religião, muitos usaram até o nome de Deus, né, para poder terem êxito lá nos seus propósitos satânicos, né? Porque a gente sabe muito bem que o diabo se disfarça de Deus, né? Esse é o desejo dele, né? Essa é a vontade dele, se assentar no trono de Deus. Então é a forma que ele usa e vem usando desde então, né? Ele fez Adão e Eva pecar, né? Dizendo para Adão e Eva que eles seriam iguais a Deus. Então o desejo que ele tem de ser igual a Deus, mesmo sabendo que não conseguiria, ele vem tentando fazer isso conosco, né? Porque quando ele faz você pecar, né, ele faz você pecar e fazer a vontade dele, ele se assentou na sua vida, no seu trono que tem aí dentro de você, ele se sentou. Então, o desejo de Satanás é sentar no trono de Deus, e você tem um trono dentro de você. Então, quem é que está sentado no seu trono? Satanás está realizando esse desejo na sua vida, de sentar no trono que você tem na sua vida, que seria de Deus, que é de Deus, né? Porque você foi feito por Deus, e esse vazio que você sente dentro de você, eu espero que você não sinta mais, mas quem ainda sente um vazio dentro da alma, é o trono que Deus deve estar sentado, que o nosso Senhor Jesus deve estar sentado. Mas Satanás, nesse desejo que ele sempre teve, que foi o que fez ele ser lançado dos céus aqui na terra, né, de sentar no trono de Deus, ele pode estar realizando na vida de muitas pessoas hoje. Ele está realizando esse sonho, essa vontade na vida de muitas pessoas hoje, ok? E é para isso que nós estamos aqui, é para isso que você está aí, é para isso que você aprende mais sobre o Senhor Jesus, é para isso que você é um servo de Deus, né? Para dar frutos, para propagar o Evangelho que o nosso Senhor Jesus nos ordenou, ok? Então, Jesus, o pão da vida, o nosso alimento espiritual, né? Não é o alimento do corpo, não. O alimento do corpo a gente já falou sobre eles aqui. O alimento espiritual, nós temos que focar nessa lição, o pão da vida, ok? Que o pão é um alimento espiritual, é o nosso Senhor Jesus que desceu do céu, ok?
assim como o nosso Deus já profetizou e já exemplificou através do povo de Deus, o povo judeu que estava escravo no deserto, que o Senhor fazia chover maná do céu, né? Isso já estava mostrando, simbolizando, né? Profetizando, dando o exemplo do que iria acontecer, né? Que era Jesus como o pão vivo que desceu do céu para alimentar o nosso espírito, ok? A parte eterna de nós que vai ou morar com Cristo na glória ou morrer eternamente longe de Deus, longe de tudo que é bom no inferno, ok? Então, meus irmãos, Jesus o pão da vida. Pão, Jesus Cristo, alimento espiritual. Vida não é respirar e andar sobre essa terra. Vida é estar com Deus. Longe de Deus, morte. Vida, céu. Deus, glória, eternidade ao lado do Pai, ok? Então vamos lá? Lição 4 do dia 27 de abril. Hoje nós estamos na leitura diária da quarta-feira, que está em João 6, versículos do 52 até o 56. O tema que o autor deu para hoje foi Jesus, a verdade revelada nos símbolos da carne e do sangue. Por quê nos símbolos da carne e do sangue? Porque Jesus foi moído naquela cruz. Seu sangue foi totalmente derramado, tá? Por que eu estou dizendo isso para você? Jesus era o último cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, ok? Porque era assim, né? A oferta de um cordeiro perfeito, perfeito de tudo, de lã perfeita, de corpo perfeito, de tudo perfeito, ele tinha que ser perfeito. Era uma oferta, uma ordenança que o Senhor deu ao povo para a remissão dos pecados, para a expiação dos pecados. Não era nem para perdão, né? Porque perdão só em Jesus. Para a expiação do pecado, para encobrir o pecado do homem, ela precisava ser voluntária. Era uma oferta que tinha que partir do coração da pessoa, porque ela tinha o temor e o desejo de estar bem com Deus. E sabendo que pecava, ela preparava, separava. Se ela não tinha criação, ela comprava, né? Por isso que era muito valioso, muito valioso. Vocês conhecem a história da manjedoura, né? A manjedoura que tinha, geralmente nos estábulos, né? Nos lugares separados, né? Para cuidar de animais. Aquela manjedoura, ela era feita única e exclusivamente para botar um cordeirinho que nascia perfeito. Algumas pessoas acham que era um coxo para alimentar animais. Não, não era. O nome coxo já diz tudo. Se fosse um coxo, seria um coxo. Uma estrutura de madeira também, como uma bacia. E ali era colocado o alimento para o animal comer. Mas não, a manjedoura era como se fosse um bebê conforto. Só que para cordeiros, ok? Por quê? Um criador de ovelha, quando uma ovelha entrava em trabalho de parto, eles assim que o cordeirinho nascia, ele ia lá olhar. Se o cordeiro estivesse no padrão perfeito, lindo, aquela coisinha que a gente sabe que é muito bonito, né? Um cordeirinho novinho, perfeitinho, ele já pegava ele e já colocava ali. Porque ele era muito valioso. Ele era valioso para ele, né? Se ele fosse essa pessoa, né? Que tinha o temor a Deus, sabia que pecava e precisava da expiação dos seus pecados, ele mesmo ia pegar aquele cordeiro e ia ofertá-lo na Páscoa ou no templo para poder ter coberto os seus pecados diante do seu Deus, que ele temia e honrava, ok? Mas ele também poderia vendê-lo. Acredito que tinha homens que nem acreditavam muito, né? Porque em todo o tempo nós tivemos esse tipo de pessoa, mas ele sabia do valor que tinha para quem não criava ovelha e queria ofertar voluntariamente um cordeiro pela expiação do pecado seu e de sua família. Então,
o que que esse homem fazia? Ele tratava de pegar aquele cordeiro, botar num lugarzinho onde o cordeiro não poderia sair, se machucar, né? E ele dava um jeito de cuidar dele ali, porque se deixar um cordeirinho solto pequenininho, ele é muito travesso, ele vai se machucar, ele vai cair, ele vai se arranhar, ele vai se sujar. Então tinha todo um processo ali de cuidado, porque ele era muito valioso. E logo ele tratava de levar, né, ao redor do templo, que com certeza tinha alguém interessado em comprar para sacrificar voluntariamente pela expiação dos seus pecados. Então, Jesus foi o último cordeiro, por isso que ele era perfeito, ele não tinha pecado, ele não tinha doença, ele não tinha nada. Jesus era perfeito porque ele foi gerado não de semente corruptível, ele foi gerado por Deus, pelo Espírito Santo, ok? Então, e como era feito o sacrifício desse cordeirinho, perfeitinho, né? Não posso esquecer, Jesus quando nasceu foi colocado onde? Na manjedoura, ok? Jesus foi colocado numa manjedoura. Por quê? Ele era um cordeiro perfeito que ali já estava, já tinha sido deixado claro que ele seria sacrificado, que ele seria o último cordeiro perfeito, sacrificado pelo perdão definitivo dos nossos pecados. Então, não é por acaso. É o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, para a gente entrar num assunto que tem tudo a ver. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor pediu, e ordenou que Moisés pedisse ao povo para fazer, ordenasse ao povo para fazer, com relação a toda a regra de sacrifício, de purificação, o maná que caiu do céu, a água que saiu da rocha, tudo que aconteceu naquele deserto, 40 anos, tudo que Deus mandou Moisés escrever, Levíticos, Deuteronômio, Números, tudo é Cristo. Tudo culmina em Cristo, ok? Todo o processo, toda a revelação, a profecia cai em Cristo Jesus. Não é à toa que Jesus foi para uma manjedoura, ok? Não era um coxo onde se alimentava animais, era uma manjedoura, era um bebê conforto de cordeiro perfeito, ok? Então estava tudo pronto, não foi por acaso, né? Tudo estava muito, muito, muito bem estruturado e organizado pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, para receber seu filho que já estava. Quando Abraão foi ordenado, Abraão, vai até o monte e sacrifique Isaque para mim. O que Deus queria ali não era um sacrifício humano, porque Deus não aceita sacrifício humano. O que Deus queria ali era ver a fé de Abraão, ok? Mas já começar a profetizar, a exemplificar, né? A mostrar que ele ia prever, né, que ele ia prover o cordeiro que ia tirar o pecado do mundo. Vocês conhecem a história de Abraão. Se não conhece, vai lá ver a história de Abraão, que quando Isaac se deitou voluntariamente, tá? Isaac não foi obrigado a deitar. Abraão não fez força para Isaac deitar. Isaac também obedeceu. Isso também reporta a Cristo, que de maneira nenhuma correu, tá, dessa responsabilidade. Ele deitou voluntariamente naquela pedra, e quando o pai ia imolá-lo, né, que ia degolá-lo para que todo o sangue saísse do corpo dele, a gente vai ver isso aqui também um pouquinho, é muito importante, é bom para você entender todo esse contexto. Deus falou, não faça mal ao teu filho, você é um homem de fé, eu já vi que você é um homem de fé, eu já vi que você confia em mim, ok? E que você está disposto a me obedecer. E aí o Senhor proveu o cordeiro, que estava preso ali ao lado, num ramo de árvore, e Abraão foi lá, pegou e sacrificou. Tudo isso já representava, né? Isso muito antes do Egito, já representava o sacrifício de Cristo na cruz. Então a Bíblia é toda Jesus, a Bíblia é toda Cristo, ok? E aí hoje nós vamos ver o seguinte, ó, né? A gente já leu aqui, Jesus, a verdade revelada nos símbolos da carne e do sangue, lá em João 6, 52 até 56. Vamos ler. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida.
todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus era muito assim, né? Ele falava muitas coisas iguais, né? Quase que repetidamente, várias vezes, né? Mesmo sabendo que o povo não ia entender. Eu, quando leio esse texto e ele fala assim, eu digo a verdade para vocês, depois de todo mundo estar assim, meu Deus, como é que ele pode falar para mim comer a carne dele? Isso é totalmente contra, nós não somos canibais, né? Isso é terrível. Um povo que era extremamente zeloso, né, com as leis, né, obedecia mais às letras e adorava mais se bobear a Moisés do que o próprio Deus. Mas Jesus falou assim, quando vejo Jesus falando assim, eu digo a verdade a vocês, Jesus insistindo, mesmo sabendo que aquilo estava causando um escândalo ali, eu vejo Jesus até com algum humor, né, como Jesus estivesse quase que provocando esses homens, porque sabiam que eles não iam entender, mas falava, repetia e dizia, eu estou dizendo a verdade, até porque eu sou a verdade, eu não minto, né? Mas ele falava assim, eu digo a verdade para vocês, vocês ficam aí me criticando, como a gente viu no versículo anterior, ficam aí reclamando, ficam aí de tititi, eu estou dizendo a verdade para vocês, se não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, não tem parte comigo. Né? Aquele que comer, aí repete de novo, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse sim, eu vou estar nele e ele vai estar em mim. Então, meus irmãos, assim, hoje o tema da nossa lição é o pão da vida, Jesus, o pão da vida, e ele fala isso, né? Tem comido, eu sou o pão, eu sou o cálice, né? O pão representa a minha carne, o cálice representa o meu sangue, você sabe disso, você vê toda vez, domingo que vem nós temos ceia na nossa igreja, você vai novamente escutar isso, essa ordenança desse ritual que o Senhor mandou nós praticar em memória dele. Você participa da ceia do Senhor na sua igreja, na sua congregação, é para lembrar que Jesus foi moído na cruz, que Jesus teve seu sangue todo esvaído. O que eu quero dizer para você? Quando se matava o cordeiro, primeiro se degolava e se esperava que todo, até a última gota de sangue saísse, ok? Esse sangue era separado, tá? Esse sangue depois o sacerdote aspergia sobre a própria pessoa, a família da pessoa, né? Que tinha levado esse cordeiro para a expiação do pecado, era pelo sangue, pela aspersão do sangue, tá? E o sacerdote retirava do cordeiro uma parte para ele, para o templo, né? E a outra parte, uma parte ia para o altar, né? Para ser queimado, outra parte ia para a pessoa que levou o cordeiro para ser sacrificado, né? Voluntariamente para ser sacrificado pela expiação do seu pecado. E ele levava para casa, preparava e comia. Então, quando Jesus diz, e não comer da minha carne, não beber do meu sangue, é claro que não era para beber o sangue, né? É claro que não era, porque o que o Senhor está querendo dizer? Você precisa, não é ser sorte superficial como era, né? O sangue era aspergido sobre você, era salpicado sobre você, sobre utensílios, para purificar utensílios. Não, você precisa me internalizar. O que o Senhor Jesus está querendo dizer, ele está querendo ser bem intenso, é que não basta ser superficial, não basta ser só visível, não basta ser só a coisa que te rodeia, não, ela tem que estar dentro, né? O que o Senhor diz? Quem me ama, me obedece, eu virei e com o Pai e farei morada, eu o amarei e farei morada nele. Internalizar. Mas olha, quando eu bato muito nessa tecla com você sobre a sua responsabilidade nesse processo. Não é Deus que faz tudo isso sem a sua participação. Não é. Isso seria uma intromissão e Deus não é intrometido, ok? Volto a repetir para você sobre a dignidade do nosso Deus, ok? Um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, ok? Ele não... desculpa o termo às vezes muito pesado, mas o Senhor não mendiga a sua atenção, nem o espaço em você. Ele é, e você tem que entronizá-lo na sua vida. Então, por que Jesus repete várias vezes? Se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Gente, tá claro como o sol.
ok? A minha parte no processo, ok? Ele se entregou naquela cruz, teve o seu sangue todo retirado, ok? Todo o sangue retirado, assim como era feito com o cordeiro, que já mostrava e exemplificava o que ia acontecer com Jesus, e teve a sua carne despedaçada, ok? Pedaços de carne de Jesus foi para a terra, pedaços de carne de Jesus naquela monte de chicotada, o Senhor foi moído, e o próprio profeta Isaías disse que coube a Deus moê-lo, né? Para que nossos pecados fossem perdoados. E o que acontecia com o cordeiro? O cordeiro era separado. Uma parte queimada, outra parte era dada para o sacerdote, para o templo, e outra parte ia para a pessoa que levou o cordeiro para que ele preparasse e comesse em casa com a sua família, ok? E o sangue aspergido, ou seja, exatamente o que aconteceu com Jesus. Por isso que Jesus, ele diz para você, você precisa se alimentar de mim. Por isso Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por isso que Jesus nos ensinou a praticar a ceia do Senhor em memória dele, em memória de tudo isso que foi feito por mim e por você, ok? Só que a ceia que você pratica na sua igreja não leva você para o céu. A ceia, o pãozinho pequenininho, com ou sem fermento, que algumas igrejas usam pão sem fermento, outras usam pão com fermento. Eu já participei de ceia com pão plus vita, eu já participei de ceia com pão francês, isso aí é simbologia. Eu já participei de ceia, quando eu encostei o cálice na minha boca, era vinho de verdade. E já participei de ceia, como é o caso da nossa igreja, que é suco de uva. É um simbolismo. Ok? Isso não leva ninguém para o céu, ok? E quando a palavra de Deus diz assim, ó, examine o homem a si mesmo, ou seja, não tome a ceia, né, para a sua própria condenação, porque aquele que não souber discernir o corpo e discernir o sangue, este come para a sua própria condenação. O que seria isso? Não discernir o corpo e não discernir o sangue. É não entender o sacrifício de Cristo na cruz. Não é porque você está em pecado. Pecado todos nós cometemos. Pecadores, todos nós somos, ok? Quando é dito também, se você tem uma divergência, está com um problema, está brigado com algum irmão, vai lá, pede perdão para ele, porque a ceia é comunhão, a ceia é amor, é a maior expressão de amor, ou seja, é para lembrar de quê? Do sacrifício do teu Salvador na cruz pelo perdão dos seus pecados. Então, você não vai participar de ceia, né? Brigado com teu irmão, com rancor de alguém. Libera o perdão, seja perdoado, vai lá, né, em contato com aquela pessoa, resolva a sua pendenga, mas você discernir o corpo e o Espírito Santo não tem nada a ver com o pecado, porque pecador, eu não conheço ninguém aqui que é santo. Não conheço. Ninguém é santo. Todos nós somos maus, tá? Todos nós somos pecadores. Se fosse assim, ninguém poderia tomar ceia. Discernir o corpo e discernir o sangue você entende o que é a ceia? Você entende o que é o sacrifício de Cristo na cruz? O porquê que ele foi moído e derramou o sangue dele naquela cruz? E ele pede a você para que você faça isso em memória dele? É isso. Porque se você não entende isso, você é aquele tipo de crente que está indo para a igreja, está ouvindo gente pregar, está cantando, está louvando, está comendo pãozinho, está bebendo suquinho de uva, mas não entendeu. Ou seja, você não faz parte, você não foi enxertado na videira. Você é superficial, você é só o que os olhos podem ver. E por que Jesus está dizendo isso aqui? Se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, e todo mundo ficando escandalizado, é isso que ele está querendo dizer. Que ele já estava vendo muita gente que frequenta a igreja, que toma o suquinho de uva, que bebe, que come o pãozinho, que adora não, né? Que a gente viu que a adoração não é só, oh, aleluia, glória a Deus, não. A adoração é uma vida em Cristo, em verdade, em espírito e em verdade, nascido de novo em Cristo Jesus e obediente à palavra, segundo um culto racional, segundo a própria Escritura. Então, não é algo à la vantê ou do jeito que eu acho que é, ok? É segundo as Escrituras. Até para cultuar o Senhor tem que ser segundo a vontade de Deus, ok? Segundo a orientação, tá? E a direção do Espírito Santo. Mas para isso eu tenho que ser nascido do Espírito. Então, voltando aqui ao sangue e à carne. Se não comer da carne e não beber do sangue,
não tem parte com Deus. Ou seja, se Deus não habitar, se você não se alimentar de Jesus, não beber de Jesus diariamente, se você não internalizar Jesus, se Jesus não correr nas suas veias espirituais e não for o alimento que te mantém de pé, que mantém o teu espírito, a tua alma de pé, você não nasceu de novo. Você não é enxertado na videira. Você não produzirá frutos, ok? Porque é assim que funciona e é assim que Jesus, mesmo sabendo que aquele povo estava escandalizado com o que ele falava, porque não entendiam, até por falta da ação do Espírito Santo, que era diferente, e ela foi dado início a essa ação direta do Espírito Santo, ela foi dado início assim que o Senhor ascendeu aos céus e deixou com que o Espírito Santo fizesse esse trabalho, né? O crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus mediante a ação do Espírito Santo, ok? Então, meus irmãos, entendam essa questão. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue precisamos nos alimentar de Cristo. Se você ficar sem comer e sem beber água, o que acontece com o seu corpo? Morre, enfraquece, ok? Se você não comer e beber Jesus diariamente, você também vai morrer espiritualmente, ok? Por isso o tema da nossa lição, que saiu da boca do próprio Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que vai levar você para Deus. Eu sou o alimento que vai manter forte o seu espírito no caminho segundo a verdade até a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E neste caminho, olha só que tremendo, gente. Tudo se liga. As pessoas que andavam pelo caminho junto com o Jesus, homem, ouvindo a verdade, que é a palavra de Deus, Jesus o alimentava com o quê? Com pão. Para seguir o caminho que é Jesus, em verdade, que é a palavra, para chegar na vida, nós precisamos nos alimentar do pão da vida, que é o próprio Jesus. Ou seja, eu creio que você entendeu, tá? Mais claro que isso, eu acho que não pode ficar. Se ficou alguma sombra de dúvida e quiser fazer uma pergunta, pode fazer lá nos comentários, pode mandar um zap para mim, quem tem o meu zap, ou pode assistir o vídeo mais de uma vez, acompanhando o texto, ok? Mas nunca se esqueça, não fique nas minhas palavras. Ore ao Espírito Santo, peça ao Espírito Santo que te dê a revelação e o entendimento da palavra, ok? Porque é Ele o professor, é Ele quem vai te ensinar, não vou ser eu, ok? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso pão da vida, de quem temos que nos alimentar todos os dias, ok? Que você tenha um dia abençoado, que essa palavra possa te abençoar. E mais uma vez, meu irmão, se essas palavras estão te abençoando, se está sendo proveitoso para você, compartilhe. Vamos propagar esse evangelho, vamos fazer com que mais pessoas, vamos oferecer, vamos repartir o pão, como o Senhor Jesus exemplificou. Repartir o pão é alimentar pessoas com fome, mas também repartir Jesus. Tá vendo como é que tudo se liga? Eu posso ficar falando aqui o dia inteiro, porque tudo se liga, tudo se amarra. Quando Jesus na ceia repartiu o pão e deu um pedacinho para cada um dos seus discípulos, ele estava dando um pedacinho dele para cada um e falando assim, ó, agora pega esse pedacinho e vai compartilhando, ou seja, repartam-me, me mostrem, falem de mim para as pessoas e também matem a fome de quem tem fome. Ou seja, o Senhor consegue fazer uma fusão maravilhosa da nossa vida, da nossa existência, que precisamos cuidar de pessoas com o alimento físico, mas também precisamos cuidar de pessoas com o alimento espiritual, o pão da vida, que é Jesus. Então, tudo isso na ceia, repartir o pão, é repartir Jesus, é repartir a verdade, é repartir a palavra de salvação, a graça de Jesus, para que mais pessoas possam se alimentar de Jesus, como nós estamos nos alimentando, para um dia chegarmos à vida, ao lado de Cristo Jesus no céu, com o nosso Criador, ok? Então, que Deus te abençoe, ajuda para a gente compartilhar
para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e não percam a oportunidade de repartir o pão, de falar de Jesus para outras pessoas também, porque essa é a tua missão. Precisamos dar fruto, né? Porque o Senhor está nos preparando o lugar para que a gente possa morar lá com todos aqueles que a gente conseguir alcançar e der um pedacinho, né? Dar um pedacinho de pão. A multiplicação dos pães, meus irmãos, ela é maravilhosa, porque um menino tinha 5 pãozinhos, né? E Jesus fez com que aquilo virasse alimento para uma multidão inteira. E assim é o Evangelho, assim é o Senhor Jesus. Nós vamos passando Jesus, repartindo Jesus, e Ele vai se multiplicando no nosso meio, ok? Compartilha, curta, se inscreva no canal, ajuda, isso dá ânimo para a gente. Mande seu comentário, mande sua pergunta. Vamos intensificar isso aí, vamos aumentar esse movimento para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia e até amanhã. A paz do Senhor.